Querido irmão, querida irmã, imagine que alguém apresentasse a você, contasse a você, lhe apresentasse a cura definitiva para todos os tipos de cânceres, todos os tipos de cânceres. Imagine que você descubra isso. Imagine também que essa cura seja uma coisa muito simples, gratuita e pode salvar milhões de pessoas, evidentemente, porque cura todos os tipos de cânceres. O que você faria se você soubesse? Guardaria esse segredo apenas para você? Ou contaria para os seus familiares apenas? Ou sentiria a necessidade urgente de compartilhar essa notícia com o mundo inteiro, com o maior número possível de pessoas? O que você faria? Ou, imagine agora uma outra situação. Imagine que você descobre que a ponte ali do rio Ivaí, que ela está condenada e que ela está prestes a ruir. E que ali passam centenas, milhares de pessoas todos os dias. Imagina que você sabe do perigo e você tem a informação que pode salvar milhares de vidas. O que você faria? Você ficaria em silêncio? Ou correria para avisar as pessoas e as autoridades? O que você faria? Essas perguntas nos ajudam a compreender o coração e a alma do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos irmãos que estavam na cidade de Roma. Essas perguntas dão para a gente tentar compreender o que estava no coração e na alma de Paulo. Ele acreditava, Paulo, possuir uma notícia infinitamente mais importante do que a cura de qualquer doença e mais urgente do que qualquer aviso de perigo. Ele havia encontrado Cristo. Essa era a notícia mais importante que Paulo tinha. Ele tinha se encontrado com Cristo, ele tinha conhecido Jesus Cristo. Ele tinha a resposta para o maior problema da humanidade, que é a separação entre o homem e Deus, causada pelo pecado. Paulo sabia disso. E ele queria contar o que ele chama de boa nova, ele queria contar isso para todo mundo. E por causa disso ele sentia que não podia ficar em silêncio. Ele sabia que não podia ficar de boca fechada. Quando Paulo escreveu essa carta, ele ainda não conhecia pessoalmente a igreja de Roma. Diferentemente de outras cartas do Novo Testamento, Paulo não havia fundado a igreja de Roma. Não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma, e ele sequer conhecia a igreja de Roma. Ele escreve para essa igreja com esse sentimento. E ele não havia, como eu disse, fundado, mas mesmo assim desejava profundamente visitar aquela igreja e, consequentemente, a cidade de Roma. Roma era a capital do império, o centro político, o centro econômico, cultural do mundo daquela época. Era o centro de tudo. Roma era o centro do mundo. Se alguém quisesse conquistar fama, influência, reconhecimento, dinheiro, e como se diz hoje em dia, fazer a vida, tinha que ir para Roma. Era como se Roma fosse o que hoje nós conhecemos por São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Nova York, cidades que dão oportunidades. Se você quer oportunidades, você tem que ir para essas cidades. Assim era Roma. Paulo queria ir para Roma, mas não por essas razões. Não por essas razões. O seu desejo era anunciar o Evangelho, fortalecer os irmãos da igreja de Roma e fazer Jesus Cristo conhecido naquela cidade. Esse era
o desejo e a preocupação de Paulo. Nos versículos 13 a 7 do capítulo 1, que nós acabamos de ler, Paulo abre seu coração e explica por que estava tão determinado a ir à cidade de Roma e à igreja de Roma. As suas palavras revelam 3 marcas, se assim podemos chamar, 3 marcas de quem verdadeiramente conhece o Evangelho. Eu vou repetir. Nesse trecho, Paulo demonstra 3 marcas de quem conhece verdadeiramente o Evangelho. Uma obrigação que ele sentia, é a primeira marca, a obrigação. Uma disposição, a segunda marca, que ele demonstrava. E uma terceira marca, uma convicção muito forte, da qual ele jamais abriu mão. Obrigação, disposição e convicção. São estas palavras que nortearão a nossa meditação nessa noite, queridos irmãos e irmãs. A primeira lição desse texto que Paulo nos dá, a primeira marca de alguém que conhece profundamente e vive o Evangelho, é a obrigação a respeito dele. Leia comigo, versículo 13 e 14. Pode ser na sua Bíblia mesmo. 13 e 14, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, quero que vocês saibam, romanos, que muitas vezes eu planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tendo visto entre outros gentios, pois sinto uma grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. É aqui que Paulo começa a abrir o coração para a igreja de Roma. A palavra obrigação é extremamente significativa nesse trecho. Algumas traduções usam a palavra devedor, sou devedor, a ideia de obrigação. Paulo não está falando de uma dívida financeira. Ele está falando de uma responsabilidade espiritual, uma obrigação espiritual. O que ele quer dizer, irmãos, é que havia recebido algo tão valioso da parte de Deus, tão valioso, que agora ele sentia a obrigação de compartilhar o que ele recebeu. Ele sentia uma obrigação de fazer isso, de compartilhar o que ele descobriu com outras pessoas. Na verdade, uma obrigação mesmo. Essa é uma característica de quem realmente compreendeu a graça. Se nós compreendemos a graça, se entendemos o sentido da graça, essa obrigação começa a pulsar dentro do nosso coração. Se nós não entendemos a graça, nós ouvimos e apenas ouvimos. E tão somente ouvimos. Quem entende o Evangelho percebe que recebeu algo que não merecia, e isso é a graça de Deus. Recebeu perdão sem merecer, recebeu salvação sem merecer, recebeu misericórdia sem merecer, recebeu redenção sem merecer, recebeu uma nova chance na vida sem merecer, recebeu o amor de Deus sem merecer, recebeu uma nova vida sem merecer. Isso chama-se graça de Deus. Graça. Isso é graça de Deus. Paulo nunca esqueceu quem ele era. Nunca. Antes de conhecer a Jesus Cristo, ele era perseguidor da igreja, e ele não nega isso. Ele não se esqueceu desse fato. Ele prendia cristãos, ele ia atrás, ele perseguia cristãos, ele foi cúmplice do assassinato do primeiro mártir cristão, Estevão, porque Estevão foi assassinado em público a pedradas. Paulo foi cúmplice do assassinato de Estevão.
Sua história estava marcada pelo pecado e pela rebeldia, e ele não nega isso. Mas o evangelho transformador de Jesus Cristo o alcançou naquela estrada para Damasco e o transformou radicalmente, mudou a vida daquele homem completamente. E é exatamente por isso que ele entendia que a sua vida não lhe pertencia mais, não era mais dele. Foi por isso que ele chegou à conclusão de que tinha uma obrigação a cumprir. Quem recebe o evangelho torna-se responsável por levá-lo adiante. A isso, o próprio Senhor Jesus foi quem nos ensinou. Ide e fazei discípulos. É como alguém que encontra água no meio do deserto. Seria impensável guardar essa descoberta apenas para si mesmo, enquanto todos morrem de sede ao nosso redor. Seria mais ou menos isso. Encontrar água no meio do deserto e deixar que todos morram de sede, sem contar onde está a água. É assim que agimos cada vez que nós não falamos do evangelho. É assim que agimos, sem perceber muitas vezes, que agimos como igreja, quando não proclamamos o poder transformador e não falamos do nome de Jesus Cristo. A obrigação de Paulo não fazia distinção entre pessoas, ele não distinguia pessoas. No verso 14, ele menciona gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. Em outras palavras, todo tipo de gente, rico, pobre, instruído, simples, culto, inculto, gordo, magro, alto, baixo, homem, mulher, americano, brasileiro, não importa, não importa, não importa. O evangelho não é destinado a apenas um grupo específico, não é uma mensagem para uma classe social, não é uma filosofia para intelectuais. O evangelho não é conforto apenas para os pobres. O evangelho é para todos e para todos os seres humanos, indistintamente. O problema, irmãos, o problema é que ao longo da história, a igreja cristã, toda a igreja cristã, ao longo da história, a igreja foi perdendo essa compreensão, foi perdendo esta noção de urgência, foi perdendo essa noção de obrigatoriedade. Movimentos internos dentro da igreja, como o pietismo, o reavivalismo e o evangelicalismo moderno, fizeram gerar nos corações dos filhos e das filhas de Deus uma demasiada preocupação com a salvação apenas como benefício pessoal, como individual e por vezes egoísta até. Pensam apenas em sua própria segurança eterna, falam apenas da sua própria segurança. Mas Paulo, irmãos, enxergava a salvação também como um presente a ser levado a todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, quer cultos, quer incultos, gregos ou bárbaros, não importa, tanto que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Essa verdade, irmãos, essa verdade desafia a igreja dos nossos dias. Essa verdade desafia a IPI de Cianorte. Essa verdade é um desafio para você, para todos nós. Muitas vezes, nos acomodamos em nossos grupos, nos acomodamos em nossos círculos, nos acomodamos em nossos grupos. Eu não vou dizer uma palavra mais chula,
Mas a verdade é que nós nos acomodamos a isso. Às vezes, nós não percebemos aqueles que estão fora desse grupo, do nosso próprio grupo. Não nos enxergamos mais como uma grande preocupação. E às vezes nós não nos motivamos a evangelizar tais grupos. No entanto, Paulo sentia e entendia que a sua responsabilidade, que a sua obrigação abrangia todo tipo de gente, aquele que parecia-se com ele, como aqueles outros que não se pareciam com ele, porque a nossa tendência é ficar sempre junto com gente que pensa como a gente. E assim excluímos outras pessoas. João Calvino observou que ninguém recebe os dons de Deus apenas para si mesmo, mas recebe esses dons para colocá-los a serviço dos outros. Dos outros. Essa compreensão estava profundamente presente na vida do apóstolo Paulo. Antes de Calvino, Paulo já sabia disso e já vivia isso. E quando nós compreendemos a graça de Deus, passamos a enxergar cada pessoa, cada vida, cada ser humano como alguém que precisa ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Precisa. E nós temos esta palavra, e nós temos essa verdade. E às vezes essas pessoas estão ao nosso lado, convivemos com ela diariamente, semanalmente, mensalmente, mas não abrimos a boca. Porque falta-nos a obrigatoriedade, a noção da obrigação. Nós perdemos muitas vezes esta obrigação, esta urgência de termos que falar do nome de Jesus Cristo, a respeito das boas novas de Jesus Cristo. A primeira marca, portanto, irmãos, de uma vida transformada pelo Evangelho é a consciência da obrigação. Não uma obrigação pesada, não é um peso, isso não é um peso, mas é uma responsabilidade amorosa decorrente da gratidão. Eu sou grato a Deus por ter sido salvo, e por conta desta minha gratidão a Deus por ter sido salvo, eu quero compartilhar esta salvação com outros que não conhecem. Essa é a primeira marca. A segunda marca é a disposição, muito parecida com a primeira, é a disposição para o Evangelho. Paulo continua, veja comigo, leia comigo o versículo 15, abra sua Bíblia. Versículo 15, diz ele: por isso, ele dizia que estava querendo ir para Roma, pregar o Evangelho, por isso aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas a vocês em Roma. Agora, irmãos, Paulo passa da obrigação para a disposição. Da obrigação para a disposição. E poderíamos dizer que a obrigação gera a disposição. Ele não apenas sente que deve anunciar, ele agora deseja anunciar. Ele quer anunciar. Ele se motiva a anunciar as boas novas da salvação na grande cidade de Roma. Deixou de ser obrigação, agora é motivação. Paulo estava ansioso para anunciar o Evangelho. O verbo utilizado transmite a ideia de entusiasmo. Estou entusiasmado, estou ansioso para pregar as boas novas a vocês. O verbo ainda dá a ideia de prontidão e expectativa. Estou com grande expectativa de fazer isso. E podemos até pensar, como Calvino, havia um fogo dentro do coração de Calvino para fazer isso. O coração de Calvino pegava fogo para fazer isso, de Paulo, perdão. Isso impressiona, meus irmãos, quando nós lembramos tudo que ele havia sofrido. Não podemos nos esquecer disso. Quem Paulo foi e o que ele viveu. Ele havia sofrido por causa do Evangelho. Não podemos esquecer disso. Vejam, ele foi perseguido.
Ele foi brutalmente, assim como foi perseguidor, depois de tornar-se cristão, ele foi perseguido, ele foi espancado, ele foi preso, ele foi rejeitado, ele foi ameaçado de morte inúmeras vezes. Ainda assim, e depois disso, ele continua dizendo que está ansioso para proclamar o evangelho em Roma. Mesmo depois de tanto sofrimento, de tanta dificuldade que ele havia enfrentado. A maioria de nós, depois de enfrentar tantas dificuldades, talvez procurasse uma tarefa mais tranquila. Isso dá muito trabalho, isso me faz sofrer demais. Não quero isso para mim, não. Preciso de tranquilidade. Paulo, porém, irmãos, nos ensina. Paulo continua desejando proclamar a Jesus Cristo. Por quê? Por que Paulo queria fazer isso? Porque ele havia experimentado pessoalmente o poder transformador do Evangelho. Ele tinha vivido e experimentado. Quem conhece o poder transformador do Evangelho, quem conhece verdadeiramente Jesus Cristo, não fala dele apenas porque deve, mas porque sente vontade, sente desejo, sente alegria, sente disposição para isso. E a disposição de evangelizar e discipular nasce dessa experiência com Jesus Cristo. Se não há experiência com Jesus Cristo, evidentemente que não há desejo algum de compartilhá-lo com quem quer que seja, porque não há experiência a ser compartilhada. E esse é o desafio para todos nós. Esse é o desafio para mim e para você. Não é porque nós estamos na igreja há 30, 20, 10, 15 anos que está tudo certo. Não está? É difícil falar com entusiasmo sobre algo que nunca nos impactou. Por exemplo, eu não consigo falar entusiasticamente sobre Corinthians. Mas quando algo transforma a nossa vida, naturalmente nós desejamos compartilhar. Pense em alguém que encontra um excelente médico após anos de sofrimento. Eu acho que você já deve ter passado por essa experiência, ou de você dizer isso, ou de ouvir de alguém. Quando alguém encontra um médico que resolve o seu problema, essa pessoa fala da experiência espontaneamente. O mesmo acontece com quem experimenta a maravilhosa graça de Deus. Eu descobri um médico que resolveu o problema, com entusiasmo, querendo que a outra pessoa vá até aquele médico. Por que não fazemos isso com Jesus Cristo? O problema é que muitos cristãos perderam o encanto pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não perderam a doutrina, não abandonaram a igreja, mas perderam a admiração, perderam a capacidade de ficarem perplexos, estupefatos, encantados com Jesus Cristo. Perderam. Isso ficou no passado. Quando isso acontece, quando perdemos esta admiração, perplexidade por Jesus Cristo, a vida cristã torna-se intelectual, mecânica, automática e fria. Paulo não estava movido apenas por deveres religiosos. Ele estava apaixonado pela mensagem que anunciava. Martinho Lutero dizia que o Evangelho não é apenas uma informação, a respeito de Jesus Cristo, mas o próprio poder de Deus atuando na vida humana. O Evangelho não é apenas uma informação, é o poder de Deus. Paulo acreditava nisso, tanto que ele falou nesse texto a esse respeito, e por essa razão, a sua disposição não dependia das circunstâncias. Ele não dizia:
Eu anunciarei o evangelho quando tudo estiver favorável. Quando as coisas estiverem todas boas para o meu lado, aí eu vou anunciar o evangelho. Ele não dizia isso. Ele não dizia, evangelizarei quando for conveniente. Pelo contrário. Pelo contrário. A Timóteo ele dizia, prega a tempo e fora de tempo. Ele não dizia, pregarei quando não houver oposição. Ele não dizia isso, mas ao contrário, ele dizia, estou ansioso para anunciar as boas novas. Esse é um grande desafio a todos nós, irmãos. A igreja precisa recuperar essa disposição. Nós precisamos redescobrir a alegria de proclamar o evangelho. Precisamos redescobrir a alegria de evangelizar e discipular. Precisamos lembrar que anunciar Jesus Cristo não é apenas uma tarefa da liderança, é um privilégio concedido a todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Quando o evangelho ocupa novamente o centro do nosso coração, surge também a disposição para compartilhá-lo. E esse é o grande desafio para nós, como igreja. Aqui em Cianorte, no Paraná, no Brasil, na IPEI do Brasil, em todo lugar. Mas ainda há a terceira verdade a esse respeito que Paulo nos diz nesse texto. É a respeito da convicção do evangelho. Paulo chega ao ponto central, ao que podemos chamar de o ponto culminante desse texto. Versículos 16 e 17. Veja comigo, versículo 16, veja na sua Bíblia. Pois ele diz assim, depois de ter dito tudo isso, que queria visitar os irmãos em Roma, que estava ansioso, ele diz, e por que ele quer, e por que ele deseja ir pregar o evangelho em Roma? Porque eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. E por que ele não se envergonha das boas novas? Na outra tradução, porque eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque elas são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas, continua ele, revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. E conclui de forma magistral, lembrando o Antigo Testamento, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Aqui, irmãos, encontramos uma das maiores declarações da Bíblia. Paulo diz, não me envergonho, eu não tenho vergonha de falar do Evangelho. Essa frase é um soco, desculpem a expressão, é um soco na nossa cara. Eu não me envergonho do Evangelho. É um soco no nosso estômago. Essa afirmação ganha força quando nós lembramos do contexto, de tudo que nós vimos. O Evangelho precisa de cada um de nós. Sim, eu e você. Eu e você somos instrumentos. Porque Deus poderia muito bem descer até a terra num grande megafone, ou de lá do céu abrir os céus num grande megafone e falar para toda a humanidade: creiam no meu Filho, creiam em Jesus Cristo. Mas não foi isso que ele fez. Ele deu o seu Filho para que ele viesse ao mundo, morresse, cumprisse o seu papel, subisse aos céus. Mas antes de subir aos céus, ele disse: olha, eu vou,
mas voltarei. Mas enquanto isso, vão e façam discípulos. Ensine as pessoas. Então, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho parecia na época de Paulo, uma mensagem fraca aos olhos do mundo. Por quê? Porque o centro desse Evangelho era um homem crucificado. Que coisa mais maluca! Como pode? Que poder há nisso? O seu líder está morto numa cruz. De acordo com Pablo Deiros, o próprio apóstolo havia sido preso em Filipos e expulso de Tessalônica, havia fugido escondido de Bereia e sido ridicularizado em Atenas. Também havia pregado em Corinto, onde a sua mensagem fora considerada loucura para os gregos e pedra de tropeço para os judeus. Para os romanos, a cruz era símbolo de vergonha. Quem era pendurado numa cruz? Os ladrões, assassinos. Então, um líder pendurado numa cruz era uma vergonha. Falar de Jesus aos romanos era algo absurdo, simplesmente absurdo, vexatório. Você está louco? Você vem falar que o seu líder foi pregado numa cruz? A cruz é para os bandidos e assassinos, qualquer tipo de bandido. Para os judeus, Jesus era um escândalo, a cruz era um escândalo. Portanto, para judeus e para gentios, a mensagem da cruz era uma loucura, era uma insanidade, era uma idiotice, era um escândalo. No entanto, queridos irmãos, Paulo diz com todas as letras: eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. A despeito de tudo isso que pensavam gregos e judeus, ele disse: eu não me envergonho das boas novas do Evangelho. Ele sabia que por trás da aparente fraqueza da cruz, para os romanos, estava o poder de Deus. O mundo, tanto lá de Roma, como de agora, talvez muito mais agora ainda, o mundo valoriza força, prestígio, riqueza, influência, poder. As nações travam guerras para ver quem tem mais poder. É isso que as nações dizem. É isso que o espírito do nosso tempo diz. O que importa é quem tem mais poder. O mundo é encantado com o poder. O mundo valoriza tais coisas. Mas Deus escolheu salvar o mundo através de um Salvador crucificado. Essa mensagem, irmãos e irmãs, continua parecendo estranha para muitas pessoas. Mas não é por isso que nós devemos deixar de falar dela. Ainda hoje, algumas pessoas têm vergonha de afirmar a sua fé. Têm vergonha de defender os valores bíblicos, têm vergonha de serem identificadas como discípulos de Jesus Cristo. Paulo, porém, estava convencido de que o Evangelho possui um poder que nenhuma filosofia humana pode produzir. Filosofias são maravilhosas, eu não estou aqui criticando as filosofias. As filosofias fazem parte da vida humana e são necessárias para a nossa compreensão e compreensão melhor da nossa sociedade. Mas o Evangelho é muito além das filosofias humanas, que são boas. Ele chama o Evangelho de o poder de Deus em ação. O poder de Deus em ação. Não uma teoria. Não um conjunto de princípios morais. O Evangelho não é um aglomerado de coisa moralista. Isso não é Evangelho. O Evangelho não é um monte de regra moral. Isso não é Evangelho. O Evangelho não é apenas uma religião.
O que Paulo está nos afirmando é que o Evangelho é o poder de Deus agindo na vida das pessoas, no coração das pessoas. E esse é um Evangelho que tem poder para perdoar pecados, poder para restaurar relacionamentos, poder para transformar caráter. Eu não sei aqui quantos já ouviram testemunhos, experiências de bandidos que se converteram e contam e dão seu testemunho de como viviam. De quantas pessoas deixaram sua vida de completa perdição e descaminho e tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Ficaríamos aqui a noite toda falando disso. Esse Evangelho é que Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha de anunciá-lo, porque ele é poder para libertar do domínio do pecado, é o poder para dar esperança aos desesperados, para reconciliar pecadores com Deus. Paulo também explica por que esse poder é necessário. Por que é preciso esse poder? Porque existe um problema, irmãos, que nenhum ser humano consegue resolver sozinho. O problema da culpa diante de Deus. E sobre isso o Evangelho revela a justiça de Deus. Em Cristo nós somos justificados e não há mais culpa absolutamente nenhuma daquilo que fora feito. O Evangelho transforma e perdoa e redime diante de Deus. Não por mérito próprio, não por obras, não por desempenho religioso, mas pela fé em Jesus Cristo. Essa verdade, irmãos, foi o coração da reforma protestante. Ao estudar Romanos, esse mesmo trecho que nós estamos lendo, ao estudar Romanos, Lutero compreendeu que a salvação não é conquistada por esforço humano, ela é recebida por fé. O justo viverá pela fé. E foi Paulo quem nos fez lembrar das Escrituras: o justo viverá por ela, pela fé. O pecador, assim, é declarado justo, porque Cristo assumiu a sua culpa e lhe concede a sua justiça. E essa, irmãos, é a grande notícia do Evangelho. Não somos salvos porque conseguimos nos tornar suficientemente bons. Somos salvos porque Cristo foi perfeitamente justo em nosso lugar. Por isso Paulo tinha convicção. Sua confiança não estava na sua eloquência ou na sua compreensão teológica. Paulo foi um dos principais teólogos do cristianismo. Mas a sua confiança não estava estribada no seu conhecimento teológico. Não estava na sua inteligência. Estava no Evangelho, que é o poder de Deus para transformar vidas. Quando a igreja perde essa convicção, começa a confiar em métodos, estratégias, recursos humanos, mas quando recupera essa percepção e essa convicção, volta com certeza a entender que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar. E não tem como mudar isso. Não tem como colocar nada no lugar disso. É simplesmente isso. E como se diz, o arroz com feijão. É o arroz com feijão quem salva. É o simples Evangelho de Jesus Cristo. Ao chegarmos ao final dessa reflexão, irmãos, vale a pena voltar à pergunta lá do início, que estava implícita desde o começo. O que acontece quando alguém realmente compreende o Evangelho? Paulo nos mostra que o Evangelho não é apenas uma informação, como eu disse, uma informação para ser aprendida, não apenas uma doutrina para ser defendida, mesmo porque Jesus não precisa de advogado. Deus não precisa de advogado que o defenda.
O Evangelho é uma verdade tão poderosa que transforma a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, como nós enxergamos as pessoas ao nosso lado, e que já não existem mais barreiras que nós vemos, quaisquer barreiras levantadas pelos preconceitos humanos, pela sociedade. Quando compreendemos o Evangelho, nenhuma dessas barreiras subsiste, elas caem todas, e nós enxergamos a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor e o propósito da nossa vida. Talvez, alguns de nós tenham passado anos ouvindo o Evangelho, todos nós, na verdade. Eu tenho 40 anos que eu estou ouvindo o Evangelho. Conhecemos os conceitos, conhecemos os versículos, as histórias, mas Romanos 1, 14 a 17 nos convida a fazer uma pergunta mais profunda. O Evangelho ainda nos empolga? Essa é uma pergunta para que cada um de nós responda pessoalmente. Responda para você mesmo. O Evangelho ainda te empolga? Você se sente empolgado para falar de Jesus? O Evangelho ainda nos emociona? Ainda desperta em nós a gratidão, a alegria, a esperança? Paulo estava disposto a atravessar mares, enfrentar perseguições e até arriscar a própria vida, porque acreditava que Jesus era a melhor notícia que alguém poderia receber. Ele não enxergava o Evangelho como um dever pesado, não era um peso nas suas costas. Ai, eu vou ter que falar, eu vou ter que fazer. Não, mas ele viu o Evangelho como um tesouro precioso demais para ser guardado apenas para si mesmo. Talvez o maior desafio para nós, irmãos, não seja fazer mais coisas para Deus. Talvez Deus não queira que a gente faça coisas para Ele. Mas redescobrir, talvez, a beleza do que Deus já fez em nós. É retomar aquele encantamento do que Deus fez na nossa vida. É ficar encantado como Deus transformou a nossa vida. Porque quando o coração volta a se maravilhar com a graça, a obrigação se transforma em privilégio. A disposição surge naturalmente e a convicção fortalece de proclamar o Evangelho, de falar para as pessoas: eu tenho uma notícia que pode mudar a sua vida. E eu preciso te dizer, eu tenho um segredo que vai mudar a sua vida. Daqui a pouco, daqui uns 10, 15 minutos, 20 no máximo, nós sairemos desse culto e retornaremos às nossas rotinas, às nossas casas, aos nossos trabalhos, às nossas responsabilidades. Mas iremos levando conosco, irmãos, a mesma mensagem que Paulo carregava. A mensagem não mudou. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar, continua restaurando famílias, continua transformando vidas, continua perdoando pecadores e continua oferecendo esperança aos cansados. Continua. Por isso, que ao longo desta semana, nós nos lembremos de uma verdade simples. Deus colocou você e eu, Deus nos colocou exatamente onde estamos, para que sejamos uma testemunha da sua graça. E testemunha fala, é o que uma testemunha faz. Uma testemunha fala. Talvez não diante de multidões, talvez não numa grande cidade como Roma, mas certamente, com toda certeza, eu e você seremos colocados nessa semana
diante de pessoas que precisam enxergar a beleza da vida em Jesus Cristo, que precisam ouvir de Jesus Cristo. Disso eu tenho certeza. E o que nós faremos? Que o Senhor nos conceda a alegria de viver como Paulo viveu, maravilhado, encantado pela graça, todos os dias, movidos pelo amor e gratidão pelo Evangelho. Afinal, a melhor notícia do mundo continua sendo a mesma. A melhor notícia continua sendo a mesma. Em Jesus Cristo, Deus ainda salva, transforma e dá vida a todos que creem. Que nós sejamos porta-vozes desta graça, desse Evangelho. A Deus, pois, toda a glória, que Ele assim nos fortaleça. Amém?